E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e galera, Jey Uso coroou a fase mais incrível da sua carreira na WWE ao vencer Gunther na WrestleMania 41 e conquistar o título mundial dos pesos pesados. Depois de anos formando a dupla mais vitoriosa da história da empresa ao lado do seu irmão Jimmy Uso, Jey Uso agora chegou ao topo da montanha. Bom, mais ou menos. E apesar de contar com o apoio inegável do público nas arenas, a reação à conquista de Jey Uso tem dividido os fãs, principalmente na internet, onde parte da comunidade da luta livre acabou que não embarcou nessa onda de It. Mas se você parar pra ver, a WWE até que tem um caminho fácil para garantir que esse primeiro reinado mundial de Jey Uso comece com o pé direito. E sim, eu sei que Logan Paul foi escolhido como o primeiro desafiante pelo título mundial de Jey Uso, mas vamos ser sinceros, né? O Logan Paul não vai vencer esse cinturão na primeira defesa de título do Jey Uso, isso não vai acontecer. Mas após Logan Paul, a WWE pode ter aí um plano interessante para Jey Uso, e esse plano pode ser Sami Zayn. No Raw, após a WrestleMania 41, Jimmy Uso e Sami Zayn apareceram para celebrar com Jey Uso essa vitória histórica. Os três trocaram abraços e palavras de orgulho, em um momento que parecia selar mais uma reunião de família dentro do ringue. Só que um detalhe acabou chamando a atenção de alguns fãs mais atentos: um olhar de ciúmes de Sami Zayn, encarando o novo campeão. Um momento que acabou sendo rápido, mas pareceu plantar as sementes de uma possível futura rivalidade, ou possivelmente um heel turn. E pode ser difícil imaginar mais uma separação entre Jey Uso e Sami Zayn depois de tanta história juntos, mas essa pode ser exatamente a rivalidade que Jey Uso precisa para validar o seu reinado. Um duelo intenso contra o seu ex-companheiro poderia convencer qualquer um de que ele, sim, é o cara certo para ser campeão mundial. E sim, eu sei que atualmente o Sami Zayn está envolvido com Seth Rollins, mas futuramente nunca se sabe. Mas depois dessa situação que aconteceu no Raw após a WrestleMania, eu fico me perguntando, será que Sami Zayn futuramente vai trair Jey Uso? Sami Zayn é há mais de uma década um dos lutadores mais consistentes e queridos da WWE, mas mesmo com todo esse talento e dedicação, ele nunca chegou ao topo absoluto da empresa. Ele já foi campeão intercontinental, mas nunca colocou as suas mãos em um título mundial. Agora, aos 40 anos de idade, pode estar batendo aquele sinal de alerta. O tempo tá passando, e a chance de deixar um legado como campeão mundial talvez não volte a aparecer. E nos últimos anos, Sami Zayn tem sido retratado como um cara do bem, um verdadeiro gente boa que só quer fazer o certo, mas talvez esteja na hora de resgatar aquele lado mais traiçoeiro que ele já mostrou no passado. Com Roman Reigns envolvido em histórias paralelas e a traição de Paul Heyman, a facção Bloodline parece oficialmente ter sido desfeita. Jimmy Uso e Jey Uso estão seguindo carreiras solo, e Sami Zayn, o cara sempre presente e estável, foi simplesmente deixado de fora da WrestleMania esse ano. E pra você ter uma ideia, foi só a segunda vez desde que ele chegou na WWE que ele não participou do maior evento do ano. E enquanto isso, Jey Uso participou da abertura do show em Las Vegas e ganhou o título mundial contra Gunther em uma vitória histórica. Apesar de nem todo mundo ter gostado desse resultado e da forma como ele aconteceu. E dá pra imaginar que Sami Zayn esteja um pouco amargo com tudo isso. E outra coisa que vale a pena a gente falar também nesse vídeo é que Sami Zayn sempre foi o prodígio da Bloodline. A história entre Sami Zayn e Jey Uso é longa, e nem sempre foi uma das mais amigáveis. Quando o canadense começou a se aproximar do The Bloodline, Jey foi o primeiro a rejeitá-lo. Ele simplesmente não confiava em Sami Zayn, e a tensão entre os dois só aumentava. A coisa ficou tão feia que o Roman Reigns precisou intervir e obrigar os dois a se entenderem. Foi só então que colocaram as diferenças de lado, tudo pelo bem dos negócios da família. Com o tempo, a relação fria se transformou em uma amizade verdadeira, a ponto dos dois agirem como se fossem irmãos de sangue. Mas agora que a Bloodline não existe mais, será que todos aqueles ressentimentos, humilhações e olhares atravessados do passado não vão voltar à tona? Sami Zayn foi rejeitado, testado e humilhado diversas vezes por Jey quando tentava provar o seu valor. E pode apostar, isso ele não esqueceu. E a WWE tem em mãos a chance perfeita de retomar essa história com uma nova reviravolta, levando tudo de volta ao ponto de partida, só que com papéis invertidos. E essa rivalidade pode elevar Jey Uso como campeão,
Hoje, Jey Uso é um dos nomes mais populares da WWE. Os gritos de "It's" ecoam nas arenas toda vez que ele aparece, e sua popularidade reflete até nas vendas de produtos. E atualmente ele está entre os que mais vendem no momento. E não há dúvidas, Jey Uso se consolidou como uma estrela solo, deixando para trás aquela imagem de apenas um cara de uma tag team. Mas mesmo com esse sucesso, ainda tem gente que questiona se ele realmente deveria ser o rosto da companhia. Alguns fãs e críticos acham que, apesar de ter o apoio do público, talvez ele não tenha o peso necessário para carregar um título mundial nas suas costas. E a maneira como venceu Gunther na WrestleMania 41 também gerou muita discussão. Muita gente acha que o final não convenceu nem um pouco, e foi um total desrespeito com o austríaco. E é aí que entra a importância de uma boa rivalidade. O reinado de um campeão não é definido só pelas lutas em si, mas pelas histórias que ele vive enquanto carrega o cinturão. E um conflito intenso com Sami Zayn seria uma continuação de reinado perfeito dessa nova fase de Jey Uso. Eles têm passado, têm química e com certeza entregariam lutas de altíssimo nível. Além disso, Sami Zayn é conhecido por elevar qualquer rival com quem trabalha. Uma rivalidade entre os dois poderia ser exatamente o que falta para transformar Jey Uso não só em um campeão, mas em uma lenda da WWE. E uma rivalidade como essa pode colocá-lo não só nos livros de história da luta livre, mas no coração dos fãs para sempre. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Agora fala pra mim, o que você tá achando de Logan Paul como o primeiro desafiante aí do reinado de Jey Uso? E o que você acha dessa possível rivalidade entre Sami Zayn e Jey Uso no futuro, com possivelmente Sami Zayn fazendo o heel turn em cima de Jey? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!